Olá, hoje é quinta-feira, é dia de live. E mais uma vez eu estou com vocês para compartilhar um dos temas do projeto Consciência da Vida. Como nós falamos na primeira palestra, esse projeto foi aplicado presencialmente durante muitos anos. Ele também é oferecido presencialmente às escolas. Eu postei nos tópicos de explanação da palestra de hoje. Se alguma escola pública ou privada de Nova Friburgo tiver interesse em alguns dos temas do projeto Consciência da Vida, pode entrar em contato que nós vamos agendando, na medida do possível, as palestras. O projeto Consciência da Vida, como o próprio nome diz, objetiva um trabalho preventivo de esclarecimento de várias etapas da história de vida, da vida humana, com base no conhecimento, na prática de 31 anos de consultório. Esse terceiro tema, né, ele fala sobre aprendizagem. No primeiro nós falamos sobre infância, segundo sexualidade, e hoje vamos falar sobre aprendizagem. Mas, na verdade, vamos falar de modo muito mais amplo sobre todo esse processo. Obrigada a todas as pessoas que estão entrando. Nós estamos dando aqui um tempinho nessa sequência para que as pessoas possam estar ligando seus computadores. Mas eu gostaria de mostrar a vocês esse projeto. Ele tem um logotipo que é um círculo que tem no meio um olho, que é o olho da consciência. Por isso ele se chama Projeto Consciência da Vida. Esse logotipo foi criado por uma amiga nossa, Cristina Meirá, por quem nós temos muito carinho, e simboliza esse nosso projeto de trazer consciência. Boa noite, Mary, estou vendo você. E estou vendo todos que estão entrando. E objetiva essa prevenção. Então, para nós começarmos esse tema, eu gostaria de perguntar a vocês o que é aprendizagem. Se alguém quiser postar aí, definir o que é aprendizagem. Aprendizagem pode ser definida como a diferença entre o que nós sabemos e o que nós podemos chegar a saber. É um espaço a ser preenchido. Esse é o primeiro significado de aprendizagem. Nós vamos aprender para quê? Para preencher um espaço de conhecimento. A outra questão é o que comanda a aprendizagem? Eu costumo dizer que a curiosidade é a mãe da aprendizagem. Principalmente hoje, quando nós temos o tio Google, ao qual nós podemos recorrer. Quando surge uma ideia, mas o que é isso? Qual é o significado disso? Qualquer coisa que a gente queira pesquisar, nós vamos, por curiosidade, buscar. E começamos então a questionar uma coisa muito importante. Por que será que as crianças não gostam de fazer dever de casa? Será que é porque tem esse nome, um dever, uma obrigação? Até onde nós estamos levando as crianças a aprenderem por prazer? A aprenderem a aprender. E essa curiosidade nos levaria a duas outras perguntas. Aprender o quê e para quê? Porque muitas vezes, vou fazer aí um desafio a vocês, com exceção das pessoas que seguiram áreas exatas, quem utilizou no decorrer da vida equação de primeiro grau ou raiz quadrada? Mas nós estudamos. E resistência também. Tivemos que estudar no ensino médio resistência. O que nós colocamos é que nós possamos começar a prestar atenção a esses aspectos. Será que aquilo que está sendo ensinado a uma criança, numa determinada faixa etária,
condiz com aquilo que a criança vive na realidade? Tem utilidade, tem aplicação prática naquela faixa etária, naquele contexto? Porque às vezes a criança está assistindo uma aula e a cabeça dela está motivada em outras perguntas. Então, a curiosidade, o interesse está voltado para outro tema. E a criança vai ser obrigada a seguir, logicamente, um plano pré-estabelecido, um plano pedagógico de estudos. Então, essas questões é que nós estamos levantando hoje. Com essa ideia, aprender o que, para quê e para aplicar onde. Bom, então, nós vamos primeiro desmanchar uma série de conceitos de um processo de ensino-aprendizagem que está formatado há bastante tempo. Uma outra pergunta que eu deixaria a vocês. Quem é o aluno? Como cada uma de vocês define aluno? Gente, aluno tem origem num termo latino chamado alumen. E nós sabemos que, em latim, o a é um prefixo de negação. Significa dizer, então, na tradução para o português, que aluno é alumen, é aquele que não tem luz própria. Vocês já haviam pensado nisso? Cada criança que entra na sala de aula, nós, professores, eu também sou professora, sou graduada, licenciada em psicologia. Cada aluno que entra, nós vamos olhar para ele como alguém que é uma tábula rasa e que não detém nenhuma informação, nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria. E vamos pegar um pacote educacional, naquilo que Paulo Freire chama de educação bancária e econômica, e vamos despejar um conjunto de conteúdos aluno adentro. E vamos nos esquecer de uma coisa muito importante. Gente, eu sou aluna de antigamente, né? Eu fui aluna antigamente e estudava algumas coisas que hoje eu acho muito significativas. O sentido etimológico das palavras. Mais uma vez eu vou recorrer ao velho e bom latim. Inteligência tem origem no termo latino intellegere, ler entre linhas. O que acontece? Quando nós lemos, no tempo que nos é dado de leitura no nosso próprio biorritmo, que não é o biorritmo do jogo, de internet, o que quer que seja, nós vamos gradualmente fazendo uma reflexão. E essa reflexão é um exercício para o nosso cérebro. Questionamos também que hoje a maioria das crianças não gosta de ler porque é chato, porque é lento. Mas como os livros nos dão essa oportunidade de treinar a inteligência. A partir daquilo que nós lemos, nós vamos imaginar, vamos dar uma paradinha, vamos pensar. Daí a importância de que os pais comecem a ler para as crianças desde pequenos. Os livros de história, nós sugerimos, vocês vão encontrar também na internet, as fábulas de La Fontaine e as fábulas de Esopo, que são pequenos textos que têm uma coisa muito importante que falta na mídia de hoje em dia, que é o fundo moral da história. É o ensinamento que fica, é a reflexão. Essas pequenas histórias podem ser utilizadas, são encontradas também na obra infantil de Monteiro Lobato, as fábulas de La Fontaine e as fábulas de Esopo, e na internet, se vocês pesquisarem, e vão permitir que se converse com as crianças sobre o conteúdo dessas histórias. Isso vai ajudar bastante. Ajudar a desenvolver, a fazer um exercício cognitivo. Uma outra coisa importante nesse processo, eu estou usando aqui os slides que eu utilizo nas palestras presenciais. Um outro aspecto importante são as fases do desenvolvimento psicossexual. Vamos entender esse processo, porque muito antigamente, na história da escola, vocês vão encontrar um texto muito interessante de um autor francês chamado Philippe Arrier,
intitulado História da Escola, da Família e da Criança. Até o século XVII não havia pedagogia. Até ali, o que se chamava de escola era um espaço de palestra, onde pessoas de todas as idades, inclusive crianças, iam ouvir algumas coisas. Não havia a noção de que em cada idade, em cada faixa etária, a criança vai apresentar uma prontidão neurológica para determinadas aprendizagens. E nós temos aqui, nas fases do desenvolvimento, a primeira fase, que é a fase ocular, de 0 a 3 meses, o bebê, a princípio, enxerga muito turvo, e depois ele começa a ter uma imagem mais definida. E ele vai apreender o mundo através do olhar. E uma coisa importante, crianças que veem caras feias, depois usam óculos. Eu uso óculos porque eu tenho astigmatismo, que é a rigidez do nervo ocular. Como eu tenho 69 anos, provavelmente minha educação foi bastante rígida. Então, na parte de cima do campo ocular, ficam as proibições. Porque a criança é pequena e o adulto é mais alto. Então, quando a criança é repreendida, ela está olhando para cima. Esse é um outro aspecto, que na medida do possível, a gente se abaixe para conversar com a criança, para que isso torne a relação mais próxima. E que a gente não faça os bloqueios oculares que vão causar prejuízo de visão depois. A partir dessa etapa de 3 meses até o final do 12º mês, a criança está na fase oral. A criança leva tudo à boca, ela conhece o mundo através da sucção. Quando essas necessidades não são atendidas, essas necessidades emocionais, isso prende o desenvolvimento da personalidade nessa etapa e depois, na adolescência e na vida adulta, vai desenvolver o que nós chamamos de dependências orais. Dependência a drogas, dependência a alcoolismo, distúrbios alimentares, para que vocês tenham uma noção da importância do preenchimento equilibrado das necessidades emocionais, porque pode acontecer o contrário também. Uma criança muito mimada, uma criança sem limites, na vida adulta, ela vai criar a expectativa de que o mundo atenda à sua voluntariedade, às suas vontades. E vai se tornar muito infeliz, porque à medida que o tempo passa e os genitores que atenderam a todas as vontades fazem a passagem, e essa pessoa tem que lidar com o mundo externo, ou mesmo quando na juventude começa a trabalhar, vai encontrar muitas dificuldades, porque não vai ter esse atendimento excessivo das necessidades, vamos dizer assim, dos desejos. No segundo e terceiro ano de vida, nós temos o que se chama de fase anal, que é a fase do treino de toalete, do controle de micção, de evacuação. Esse é também um aspecto importante, porque nessa etapa vão surgir os comportamentos obsessivo-compulsivos. Se for exagerado, o excesso de limpeza vai desenvolver um toque na idade adulta, porque houve um excesso. O medo de errar vai fazer com que isso aconteça também. Essa característica vai impregnar a personalidade com uma ideia de retenção. Acumular as coisas, os acumuladores compulsivos também vão ter esses aspectos aqui sendo caracterizados. Depois vem a fase fálica, 4º, 5º ano de vida, que é quando a criança descobre as diferenças da sexualidade. Como nós falamos na live anterior, isso não caracteriza a sensualidade do adulto, é mera curiosidade, e a criança tem necessidade dessas informações, daí a importância da educação sexual. Na fase de 11 a 13 anos, nós temos a puberdade, que é uma fase que gera muita insegurança para os meninos e para as meninas a partir das mudanças do próprio corpo e como eles precisam poder compartilhar esses aspectos. É muito comum que na puberdade, também na adolescência, o jovem fique muito preocupado com a forma física. Até porque nessa fase a alteração hormonal é intensa.
tudo é dramático, tudo é dramatizado. E há necessidade de que o jovem possa compartilhar, possa fazer perguntas. Por exemplo, na fase do estirão, em torno de 8, 9 anos, às vezes a criança começa a ficar muito tempo diante do espelho, porque está muito distante da cintura, né? Há um estiramento, há também uma alteração do que nós chamamos de consciência do esquema corporal. Os braços estão muito longos, fica desajeitado. De um modo geral, nessa etapa de puberdade, de adolescência, os jovens se acham feios. Qualquer detalhe, por exemplo, questões que nós vamos fazer, esse é o tema de abril, 12 de abril, vou falar sobre a adolescência. E todas as inseguranças pelas quais os jovens passam nessa idade. De 14 a 21 anos se caracteriza essa etapa de adolescência em que a criança, de 0 a 7 anos, de um modo geral, desenvolveu a personalidade, de 7 a 14 anos passou a observar, de 14 a 21 questiona, e depois de 21 a 28 sedimenta uma nova personalidade adulta. As fases iniciais são mais importantes e, quando não desenvolvidas de modo adequado, deixam mais sequelas do que experiências traumáticas que tenham acontecido posteriormente. Isso para nós termos uma ideia geral dessas fases. O outro aspecto importante, segundo Abraham Maslow, que é um psicólogo humanista, ele fala sobre a hierarquia de necessidades básicas. E quando eu olho essa pirâmide de 5 etapas de necessidades, eu acho que isso precisa ser muito questionado nos nossos dias, diante de tudo que está acontecendo no mundo, diante de tudo que está acontecendo no nosso país, diante de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não digo tanto em Nova Friburgo, menos um pouco, mas de um modo geral, nós temos aí a necessidade de estarmos alertas a esses aspectos. Segundo Maslow, primeira necessidade básica. As primeiras são as necessidades fisiológicas: sede, fome e sono. E perguntaríamos: uma criança pode aprender com fome? Uma criança pode aprender com sono? A criança que se sente insegura, que mora na casa em área de risco, quando chove, ela dorme a noite toda? Essa criança se alimentou adequadamente? Ela foi para o colégio tendo tomado um cafezinho da manhã que sustente, não só cafezinho, mas alimento, a primeira refeição do dia é importante. E com esse primeiro item nós entramos nas questões sociais. O quanto crianças desnutridas, o quanto crianças que foram bebês desnutridos vão ter prontidão neurológica para a aprendizagem. E aí nós começamos a pensar na importância de que não só nós façamos uma reflexão sobre isso, mas todas as ações que sejam possíveis no sentido de minimizar esses aspectos que vão se refletir sobre a aprendizagem. A segunda necessidade básica para a aprendizagem é que a criança tenha um lar e tenha proteção, que ela tenha segurança. Será que as crianças que moram em comunidades que têm suas casas invadidas, será que elas se sentem seguras? Será que as crianças que nasceram de encontros fortuitos, em que não há a presença de uma figura paterna, e às vezes nem a presença efetiva da figura materna, com consciência, com responsabilidade, alguém que efetivamente considere importante que essa criança estude, até que tenha essa consciência, será que essa criança vai ter uma disposição
efetiva para a aprendizagem? Se ela está na escola e sai um tiroteio, como é isso? Então, nós temos questões muito sérias que vão interferir sobre a aprendizagem. Uma outra necessidade básica, a terceira necessidade básica é a pertinência. A criança precisa de família e amigos. E nesse momento nós temos a desconstrução da família. A família está sendo bombardeada. Os valores familiares estão sendo bombardeados. Como é difícil hoje em dia a família educar com toda a interferência externa, que a cada momento bombardeia a criança com ideias que muitas vezes nem têm fundamentação científica ou de pesquisa para que sejam propostas, que têm outros interesses, mas que estão aí circulando nas mídias. Uma outra necessidade básica para a aprendizagem. A criança precisa ter aceitação. Isso vai incluir autoestima, aprovação e incentivo. Essa primeira questão, quantas crianças se sentem amadas? Quantas crianças efetivamente ouvem, eu te amo, eu amo você? Quantas crianças têm essa garantia de que elas foram desejadas e que são amadas? Quantas crianças são elogiadas quando fazem alguma coisa adequada? Porque a nossa cultura diz, se fez certo, não fez mais do que obrigação. Se fez errado, precisa ser punido. Isso é um vício da nossa cultura. Quantas crianças recebem incentivo, elogio, a partir das iniciativas que ela tem de fazer alguma coisa? Quantas crianças aos 10 anos de idade conhecem as próprias qualidades? Eu trabalho com reprogramação mental, eu trabalho com regressão à infância e refaço todo esse programa. Na idade de 10 anos, eu levo a pessoa adulta a olhar para essa criança que ela foi e perguntar: observe essa criança como adulto, você conhece as qualidades dela? E um grande percentual não conhece, porque isso não foi sinalizado. As habilidades que a criança traz, quaisquer que sejam, a organização, o capricho, a pontualidade, a iniciativa, a capacidade de comunicação, uma série de coisas que, prestem atenção, quantos de vocês na infância foram elogiados por alguma habilidade? Quantas vezes será que alguém realmente chegou e disse: olha, eu observo que você é carinhosa, você é amorosa, você é comunicativa, você é habilidosa, você é criativa? Como nós precisamos disso? É um preenchimento. Para que no momento em que alguém, inclusive, nos elogie, a gente possa dizer obrigado, porque às vezes a gente nem acredita, porque muitos de nós nunca ouvimos elogios. E quantas crianças hoje não ouvem elogios? E essa é a importância de que a criança se sinta aceita. E isso vale no próprio contexto de escola. Quantas escolas, para mais ou para menos, criam situações de bullying por qualquer aspecto, por comparações socioeconômicas, o que quer que seja, e como isso é prejudicial, que isso privilegia o ter e deixa de lado o ser. E quantas vezes, veja bem, a inteligência de uma criança não tem nada a ver com a condição, tem a ver com a oportunidade, sim, mas crianças que tenham acesso a livros em qualquer contexto, elas vão atravessar diferentes condições. E isso é importante, que a criança tenha a oportunidade, que as comunidades viabilizem acesso aos livros, à informação, ao compartilhamento de informação, ao hábito de conversar.
A televisão ocupou muito esse espaço. Nós precisamos conversar sobre a vida, porque através da televisão a criança desenvolve uma habilidade para ganhar aquele jogo, mas ela não desenvolve as estratégias para lidar com a realidade de vida. E isso é necessário. E isso é passado de uma geração para outra. Então, repetindo esse aspecto que é extremamente importante. Para que a criança aprenda, ela precisa estar alimentada, ela não pode estar com sede, ela precisa ter dormido bem. Necessidades fisiológicas atendidas. Ela precisa de segurança, ela precisa de um lar estável, ela precisa de proteção. Ela precisa ter um sentimento de pertinência, saber que tem um lar e faz parte de uma família. Ela precisa se sentir aceita. Ela precisa ter autoestima, aprovação e incentivo. Nesse aspecto, a criança chega e diz: mãe, eu tirei 9,5 na prova. E a mãe pergunta: o que você errou? Ao invés de dizer: filho, parabéns, tirou 9,5. E depois, então, o quinto estado de consciência, a quinta necessidade é justamente do estudo e da curiosidade intelectual. Ninguém vai ter curiosidade intelectual com fome. Ninguém vai ter curiosidade intelectual com medo. Ninguém vai ter curiosidade intelectual se não se sentir aceito, se não tiver autoestima, aprovação, incentivo. Então, fica aqui a colocação de Abraham Maslow, psicólogo humanista, sobre esses aspectos importantes para que efetivamente uma criança chegue a aprender. Mas existe ainda um outro aspecto, que são os níveis de aprendizagem. Há muitos anos atrás se considerava memória sinônimo de inteligência. Hoje se sabe que não, existem as inteligências múltiplas, né, depois da inteligência emocional e etc. E o que nós vamos observar? Que esse processo de aprendizagem se dá em níveis. Eu vou usar aqui como exemplo uma música em inglês. E vou até questionar o modo como se aprende inglês nas escolas, porque na verdade não seria por aí. Mas o primeiro nível é o de memória. Uma criança pode cantar uma música em inglês sem saber inglês. Pode até aprender uma boa pronúncia, mas não sabe o que está cantando. No segundo nível de identificação, a criança começa a traduzir as palavras. Ela identifica. No terceiro nível de análise, ela traduz toda a letra da música. Ela analisa, ela tem o texto completo. No próximo nível de análise, no quarto nível de análise, ela sintetiza. Por exemplo, Imagine, do John Lennon. A síntese, uma música que fala sobre paz no mundo, ausência de fronteiras, etc. Sintetizou o sentido da música. No quinto nível, a criança transfere a aprendizagem, ou seja, ela vai pegar esse vocabulário que ela aprendeu e vai escrever outras palavras, vai escrever outro texto com essas palavras, digo, né? E essa transferência, essa habilidade, ela inclui um raciocínio. Como eu posso escrever uma outra história com esse mesmo conjunto de palavras? Isso vale também para o português. Em psicolinguística, eu publiquei recentemente um e-book sobre linguística para mediação de conflitos. Nesse livro, nós falamos sobre um dos pressupostos básicos da psicolinguística que diz: a linguagem determina a visão de mundo. Isso significa que uma criança que tenha desenvolvido um grande vocabulário, ela vai ter uma visão de mundo mais ampla do que uma criança que tenha uma linguagem restrita. Inclusive, nesse livro, nós utilizamos uma técnica chamada de técnica de universo linguístico, em que nós trabalhamos com palavras-chave para identificar pontos de conflito. Por exemplo, os professores podem utilizar estudo. Qual o significado da palavra estudo para cada aluno ou escola?
o que quer que seja, ou uma disciplina, matemática, português, e colocamos em volta 8 traços distribuídos, porque o 8 representa a completitude, o 8 é a inteireza, e pedimos associações. O que acontece? A pessoa, a criança, o aluno, que seja, que tenha um bom vocabulário, vai completar as 8 associações. Quem tenha vocabulário restrito não vai completar. Os espaços em abertos vão significar aquilo que a pessoa deixou de aprender sobre aquele tema. Qual é o significado, qual é o sentido que está faltando? Vocês encontram essa técnica no e-book Linguística para Mediação de Conflitos, em que eu analiso os conteúdos profundos do desenvolvimento da linguagem, e esse e-book está disponível no site da Amazon, para quem queira adquirir. E nesse livro também eu falo sobre as questões dos canais sensoriais. Esse é mais um conhecimento da psicolinguística que até hoje não faz parte da graduação em psicologia e não faz parte da formação de professores. O que isso significa? Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Olfato, tato e paladar são sensações. Podemos, então, sinalizar 3 canais sensoriais: visão, audição e sinestesia, que é a sensação. O que isso significa? Que no processo de aprendizagem, para cada pessoa, há a predominância de um canal sensorial. Vamos observar aqui, características do tipo visual. A pessoa visual, ela apreende o mundo através do olhar. E ela tem um conjunto de características. O tom de voz é mais alto, meu timbre de voz é mais alto. A respiração é mais torácica, o ritmo biológico é mais acelerado. Utiliza palavras visuais, veja, observe, ponto de vista. Interessa-se por organização, decoração e aprende vendo. Esse é um aspecto importante. Se o visual fechar os olhos, vai ter mais dificuldade de aprender informações. O tipo auditivo, ele tem um tom de voz médio, melodioso, respiração diafragmática, respiração mediana, ritmo biológico médio, utiliza palavras auditivas, ouça, o tom é outro, sou todo ouvidos, são características do tipo auditivo. Interessa-se por aparelhos de som, gosta de ouvir música, incomoda-se com ruídos, aprende ouvindo. E o terceiro tipo, que é o tipo sinestésico, tem tom de voz baixo. Agora eu quero que vocês, professores, educadores, pais, prestem atenção a esses aspectos, porque aqui estão aqueles rotulados de maus alunos. Fala baixinho, respiração mais abdominal, ritmo biológico mais lento, vai terminar o dever depois. Utilizam palavras sinestésicas, gostoso, áspero, macio. Costumam ter cadernos com orelhas dobradinhas às pontas, porque é uma tendência do sinestésico, ele não é visual. Então, quando ele colocar a mão na beira do caderno, vai amassar e fazer uma orelha. E aí vai ser criticado porque fez orelha no caderno, no livro. Interessa-se por conforto e aconchego. Não se importa com desarrumação. Aprende fazendo. E aí eu pergunto a você, se de um modo geral o método é audiovisual, como é que o sinestésico vai conseguir aprender? Porque a metodologia de ensino não inclui as características do sinestésico. E nós vamos observar que, de um modo geral, aqueles que são classificados como maus alunos são mais sensoriais. Eles precisariam de uma aula de biologia ou de botânica no espaço do quintal, na prática, no laboratório.
e não no quadro de giz e na teoria. Porque isso exige que eles imaginem. O visual vai imaginar, mas o sinestésico precisa estar fazendo para aprender. E isso já vai excluir uma quantidade grande de alunos, levando-se inclusive em consideração que a população brasileira é bastante sensorial, é bastante sinestésica. Levando-se em consideração que as crianças que vivem em comunidades carentes não têm estimulação de cores, as coisas estão desbotadas, a roupa é desbotada. Muitas vezes a casa não tem pintura. Então não há uma estimulação em relação a cores. E nem, às vezes, a forma, objetos de decoração custam mais caro. Não fazem parte das necessidades essenciais. Então, não vai ter quase esse estímulo voltado para esses aspectos. E isso vai fazer com que se desenvolva a sinestesia. Até os maus tratos desenvolvem sinestesia. Toques desagradáveis vão acentuar a percepção sensorial. E aí nós falamos sobre a estrutura de ensino e perguntamos, o que é atrativo dentro de uma sala de aula? Como a localização dos alunos em sala de aula interfere na aprendizagem? Que mudanças podemos operar nesses contextos? Como eu disse a vocês no início desse trabalho, eu sou professora, eu dou cursos de técnicas de reprogramação mental para profissionais da área de saúde e educação, através de aprendizagem vivencial em círculo. Porque senão nós vamos ter a turma do gargarejo, a turma do meio e os alunos da cozinha, que são os mais tímidos. E isso, de certo modo, propicia que esses alunos acabem tendo menos atenção, porque eles já são tímidos. Timidez vem do verbo intimidar, está relacionado a medo. Uma das sugestões que nós fazemos, um exercício muito simples que os professores podem utilizar em sala de aula com os alunos tímidos, pedir que eles venham à frente, fechem os olhos e que a turma bata palmas. Imagina como é ser aplaudido na frente da turma e a turma criar o hábito de aplaudir em lugar de zoar. Como isso vai fazer uma grande diferença no exercício de cidadania desses alunos no futuro. Porque se nós tivermos inibição de exposição, são fronteiras de exposição, de familiaridade, nós não vamos sequer nos habilitar a questionar aquilo que nós temos direito de questionar. E até uma coisa importante, quando eu falo, vou fazer um intervalo aqui, pedir uma coisinha, a Rangel que está aqui acompanhando, Rangel, pode pegar lá no quarto aquele caderno de poesias, por favor, para depois eu utilizar. Eu tenho me preocupado muito com os professores e professoras, eu atendo muitos no meu consultório. E fico muito triste quando vejo o sofrimento dos professores em sala de aula. E num atendimento recente, uma excelente professora de português, dedicada, ela me trouxe uma questão. Metade da minha turma fala palavrão. E eu disse para ela, para que serve o palavrão? E elas, eles dizem que é para desabafar. É verdade, palavrão serve para desabafar raiva. E é também uma palavra utilizada pelas pessoas que têm vocabulário reduzido e não sabem argumentar. Porque se a pessoa souber argumentar, ela não vai xingar. Ela não vai perder a oportunidade de expor a sua ideia para desabafar a raiva. Até porque ela não vai projetar a raiva sobre o outro. Ela vai transformar essa raiva em garra para defender suas ideias. E tudo isso vocês podem questionar. E ainda coloquei o seguinte, é uma turma de formação de professores, que então se faça uma redação sobre o tema, como reduzir o uso de palavrões em sala de aula.
porque podemos fazer redações sobre a vida, e isso é importante. Obrigada. Isso é importante. Nós vamos lembrar daquele aspecto do tema transversal. O que é o tema transversal? É aquela situação de vida que vem para dentro da sala de aula e que, no momento, está chamando a atenção desses alunos, que é o que eles estão vivendo. E como esses temas podem ser temas de redação. E como, além de ampliar o vocabulário, esses temas vão trazer para o aluno uma reflexão, uma mudança de consciência sobre os acontecimentos do dia a dia. Quando nós falamos de essa questão de que a localização interfere na aprendizagem, porque se o aluno, numa turma grande, lá atrás se recosta e dorme, talvez nem esteja sendo visto, e aí vamos voltar àquela questão anterior, será que ele dormiu bem à noite? Será que papai já havia chegado? Qual era o risco que estava correndo, etc. Que mudanças podemos operar nesse contexto? Algumas coisas, quando nós falamos de solução de problemas, nós às vezes podemos levar as questões para o próprio contexto. A pergunta seria: que mudanças positivas os alunos gostariam de fazer numa sala de aula? Isso é uma coisa que se pode questionar também. Um outro aspecto são os recursos. Nós perguntamos assim: como os recursos utilizados no processo ensino-aprendizagem podem competir com o mundo virtual e tecnológico ao qual os jovens estão habituados? Se nós pararmos para pensar, quadro de giz é extremamente monótono. E quando nós pensamos numa aprendizagem vivencial, e aqui fica toda uma proposta de reflexão sobre os programas pedagógicos. Por exemplo, no curso de treinamento que eu dou sobre técnicas de reprogramação mental, o seminário é dividido em 4 tempos. No primeiro tempo, eu aplico a técnica para que o profissional vivencie a experiência. Aí fazemos o coffee break, isso se chama quebra de estado. É preciso fazer o intervalo. Até no cálculo de tempo, por que a aula tem 50 minutos? Porque o cérebro, em média, ele aguenta 7 menos 2 mais 2. Ou seja, 70 minutos menos 2, 50. Por isso a aula tem 50 minutos. Ou 90 minutos, e aí temos que fazer o intervalo. Então, essa quebra de estado permite um intervalo para se criar engramas, que são células de memória. Inclusive, quando os alunos estudam em casa, precisa fazer esse intervalo. Alunos que estão estudando para vestibular, se passar de 90 minutos, vai começar a ter perda de apreensão de conteúdo, porque não deu tempo ao cérebro de formar células de memória. Se fizer o intervalo, quando o aluno volta, ele percebe que algumas coisas ele esqueceu, e aí ele tem que estudar isso outra vez. Outras ficaram registradas. Levando em consideração os canais sensoriais, se o aluno começa a estudar lendo, talvez ele sinta sono, escorregue no recostado da cama e durma. Se ele lê em voz alta, ele amplia a apreensão de conteúdo, porque ele vê e ouve. Se ele lê em voz alta e escreve, ele potencializa para 99% a apreensão de conteúdo. Ou se ele lê em voz alta andando. E aí nós vamos pesquisar a facilidade de cada aluno. Os alunos visuais têm mais facilidade de aprender lendo sozinhos do que os alunos auditivos e sinestésicos. O auditivo principalmente, porque no grupo ele vai memorizar o que é falado. E se ele não falar em voz alta, ele não vai estar ouvindo. Então, são aspectos importantes na apreensão do conhecimento. Quando nós falamos sobre a competição com o mundo tecnológico, na verdade, o ideal seria
que houvesse mais utilização de recursos, de slides, de conteúdos, né? Então, nesse curso, eu falo, primeiro eu aplico a técnica, depois eu falo da teoria, faço o coffee break, depois vem o intervalo de almoço. Então, assim, aplicação prática, coffee break, teoria, intervalo de almoço. Depois do almoço, que as pessoas estão mais sonolentas, elas vão treinar a aplicação da prática, porque isso obriga que elas estejam em movimento. Depois temos outro coffee break e no último tempo nós temos a supervisão, porque elas já apreenderam aquele conteúdo e vão se reportar as aplicações que estão sendo feitas, casos acontecidos em sala de aula, em contexto de psicopedagogia, ou de psicologia, ou como professoras, o que seja. Quando nós falamos sobre a metodologia de ensino, dizemos como desenvolver gradualmente uma aprendizagem vivencial a partir da motivação dos próprios alunos. Aí, uma coisa interessante seria chegar na sala de aula e perguntar, por curiosidade, o que vocês gostariam de saber hoje? Porque o aluno, aquele que não tem luz própria, não tem direito a esse espaço. E se nós começarmos a dedicar um pequeno tempo, seja no início da aula ou no final da aula, ao preenchimento dessa curiosidade, isso vai funcionar como um estímulo motivacional para a aprendizagem. E às vezes até a questão, para que aprender um determinado conteúdo? Em que contexto eu vou utilizar isso? Em que situação depois isso vai ser aplicado? Eu lembro de uma experiência minha como aluna no ensino fundamental, em que nós tínhamos que fazer cálculo de metragem. E a proposta foi que, como era uma escola de bairro e a totalidade dos alunos morava no mesmo bairro, a proposta foi que nós caminhássemos até em casa, contando os passos, medíssemos os nossos passos e fizéssemos o cálculo da distância da escola até a casa de cada um. Isso é um modo de trazer para a experiência prática. E eu tenho observado aqui, observei num livro pedagógico a questão, vamos nos reportar outra vez ao aspecto da construção da estrutura de linguagem. A pergunta era, qual tipo de medida você utiliza mais no seu dia a dia? Eu diria que essa pergunta está mal formulada. Porque no dia a dia nós vamos utilizar vários tipos de medição. Podem ser os passos, pode ser as medidas cúbicas na cozinha, ou seja, uma série de situações, medidas de tempo, e está mal formulado. Então, nós nos perguntaríamos também até onde, às vezes, os programas têm empobrecimento linguístico que vai dificultar a aprendizagem do aluno. Esse é um outro aspecto. Uma outra coisa, o conteúdo programático. Qual a relação dos conteúdos ensinados com a realidade de vida do aluno? Em que situações esses conteúdos podem ser aplicados? Uma proposta que nós fazemos é que, dentro dessas etapas do desenvolvimento infantil, o conteúdo possa ser utilizado naquela faixa de idade, naquela faixa cognitiva, às vezes nem exatamente ligado à questão cronológica, porque nós vamos ter alguns alunos que vão ter um desenvolvimento acentuado, facilitado pelo próprio potencial, pelo próprio conjunto de habilidades que o aluno traz, que vai ser diferente de um outro aluno. E a necessidade de que esses aspectos possam ser atendidos. Nós sabemos o quanto é difícil um professor em sala de aula individualizar pela quantidade de alunos. Nós sabemos disso. Mas até onde
Algumas outras atividades complementares podem ser incluídas no projeto pedagógico de cada escola, no sentido de adaptar conteúdos à prática de cada aluno em cada fase do desenvolvimento. A outra pergunta é: o conteúdo programático contribui para o desenvolvimento das habilidades e competências do aluno diante de um mundo em transformação? Nós temos, no momento, uma aceleração do tempo enorme. Nós temos, quando nós falamos em mutação social, nós falamos num aspecto importante, que é o fato de que algumas coisas começam a ser desinvestidas. Por exemplo, daí a pouco os orelhões vão ser retirados das calçadas, porque eles começam a perder função. Muitas pessoas já não têm telefone fixo em casa, o celular ocupou o espaço. Muitas pessoas, às vezes, nem utilizam mais tanto o computador, usam mais o celular hoje é um computador. E esses movimentos nos exigem uma adaptação, inclusive para nós, chamados da terceira idade, da quarta idade. A exclusão digital de idosos é em torno de 92%, 92% a 93%. A resistência que existe por parte de pessoas idosas em relação ao uso da informática. Por um aspecto importante, a aprendizagem acumulada em cada espécie entra no inconsciente coletivo dessa espécie. Vocês vão encontrar um estudo feito por um biólogo chamado Lion Watson, em que ele acompanhou macacas da espécie Fuscata em ilhas japonesas. E os macacos comiam as batatas das ramas com terra, até que uma das macacas passou a lavar a batata. E os outros macacos passaram a lavar as batatas. Quando um determinado número de macacos dessa ilha passou a lavar as batatas, outros macacos de outras ilhas que não tinham contato passaram a lavar as batatas. Nós chamamos isso em física de fenômeno não local. Quando um conhecimento ganha um espaço de grande proporção no inconsciente coletivo de uma espécie, ele é transmitido aos descendentes. Por isso, as nossas criancinhas de 2, 3 anos pegam o controle remoto e colocam no canal que elas querem ver. Por um aspecto muito importante, na criança predomina o inconsciente e a apreensão de informações, de símbolos, é feita pelo inconsciente. A expressão de linguagem é feita pelo consciente. A área de fala está no consciente. Uma criança não alfabetizada é capaz de identificar marcas de carro pelo logotipo, se for explicado a ela o nome de cada marca, de cada logo. E a criança vai identificar. A linguagem simbólica, ela é apreendida primeiro. E todos esses aspectos do desenvolvimento cognitivo são importantes para que a criança possa se adaptar a esse mundo em transformações. Será que é possível, daqui a 5 anos, que alguém estude sem um computador? Nós temos hoje o ensino à distância, e isso é um dos cenários. Em psicologia, nós trabalhamos muito com cenários. Quais são as tendências civilizatórias? Estamos caminhando para onde? No mundo que está se transformando, o que vai crescer, o que vai diminuir? E nós vamos, então, buscando uma adaptação a essas modificações que vão acontecendo. Temos aqui um tópico extremamente importante: pais e professores. E o primeiro tópico que nós colocamos aqui é até onde os pais, numa sociedade como a nossa, tão desestruturada, que oferece tão pouca base para a formação da família,
Quantos pais e quantas mães se conhecem o suficiente para não transmitirem aos seus filhos suas questões traumáticas de infância? Quantas vezes os pais batem nos filhos, repetindo a experiência pelo que eles passaram, porque foi o que eles aprenderam, embora seja um modelo ruim, um modelo inadequado, foi o que eles aprenderam. E esses modelos transmitidos de uma geração para outra, sem que haja uma identificação daquilo que nós podemos jogar fora, uma série de coisas que eu aprendi na minha infância caíram em desuso no decorrer do tempo. E eu preciso fazer de outra forma. E quantas vezes os pais têm essa oportunidade, ou quantas vezes eles estão meramente reproduzindo, como nas músicas funk, e bater na mulher para não perder a tradição. E as crianças vão aprender isso como um dado cultural, embora seja extremamente nocivo, né? E nós perguntamos a mesma coisa em relação aos professores. Quantas vezes nós, professores, vamos reproduzir na sala de aula comportamentos que se desenvolveram dentro de nós? Eu lembro uma época em que eu dava essa disciplina de linguística para uma turma de formação de professores e elas jogavam papel no chão. Chegava no final da aula, a sala estava cheia de papel. E elas falavam também o tempo todo. E eu perguntei a elas, vocês sabem a diferença entre professores e educadores? Elas pararam para pensar e disseram, olha aqui, o professor, enquanto mero transmissor de informações, ele está, às vezes, passando aquele programa que está ali sem mais. O educador, ele se preocupa com a formação integral do aluno. E nesse momento, eu pergunto a vocês, quando vocês estiverem aqui no meu lugar, vocês vão querer que a turma esteja tão barulhenta, com atenção dispersa, jogando papel no chão? Vocês são professores ou educadores? E aí eles se levantaram e cataram os papéis do chão e se motivaram para usar esse conhecimento, para apreender esse conhecimento num contexto de aula. A outra coisa que nós perguntamos, quando alguém se torna pai, é uma missão? É uma escolha ou um acaso? Quantas crianças nascem por acaso no mundo de hoje, em que há uma exacerbação da sexualidade, uma propaganda muito grande nesse sentido, e até onde efetivamente alguns pais, algumas mães queriam ser pais ou mães. E vocês vão encontrar um videozinho meu sobre desejo de paternidade e desejo de maternidade, que são coisas diferentes de colocar um filho no mundo. Porque se nós entendermos que estamos abrindo espaço, oportunidade para uma criança que vem para a escola da vida e que isso é uma responsabilidade a longo prazo, educar um filho é extremamente trabalhoso. Vocês vão encontrar um livro intitulado 60 Dias de Neblina, que fala sobre os 2 primeiros meses de vida quando um bebê nasce, que ninguém dorme, né? Porque a criança está se adaptando ao tempo do planeta na verdade, ela também está vivendo uma experiência difícil. Então, essas etapas todas de ajudar o desenvolvimento infantil da criança, acompanhar na escola, ensinar a dever, ajudar o desenvolvimento, o crescimento, puberdade, adolescência, até chegar efetivamente a ter autonomia. Que trabalho enorme. Quantos realmente querem esse trabalho? E nós perguntamos a mesma coisa aos professores. É uma vocação? Ou será que a pessoa simplesmente conseguiu o emprego possível? E como professor, é um educador ou só um instrutor?
Nós vamos nos perguntar isso também. Há um prazer na transmissão do conhecimento? Ou vamos ali passar aquele conteúdo e aprenda quem quiser? Em relação aos pais, nós vamos perguntar: há uma doação? Amar é desejar o bem do outro, vai daqui para lá. Esses pais amam esses filhos? E nós vamos questionar também em relação aos professores. E eu sei que a resposta é não. Os professores são valorizados e têm uma remuneração adequada para que eles possam efetivamente se dedicar, incluindo as 6 horas que eles passam em casa, muitas vezes preparando aulas, com a noção de que um país de qualidade tem uma educação de qualidade, com professores reconhecidamente bem remunerados? Porque a gente sabe que não, não é? A gente sabe que não há a valorização. Em relação aos pais, nós vamos perguntar sobre a atualização educacional. Filho não vem com manual de instruções. Enquanto pais, nós procuramos, já que hoje o acesso à internet é mais facilitado, até através do próprio celular, buscar informações sobre a melhor maneira, e tem vários profissionais que estão doando suas informações nesse sentido, qual a melhor maneira de lidar com uma situação específica no processo educacional dos filhos. Será que nós nos atualizamos ou apenas repetimos aquilo que foi feito quando nós éramos crianças? E a mesma coisa em relação aos professores. A questão da atualização profissional, da busca de novas metodologias que possam facilitar tanto o processo de aprendizagem do aluno como o processo de transmissão de conhecimento. Quando eu falo sobre o meu curso de treinamento, eu digo assim, foi desse modo que eu aprendi a ser psicóloga. Eu aprendi a ser psicóloga em grupo, vendo a minha professora aplicar as técnicas, os procedimentos, as posturas, e a partir daí eu fui me desenvolvendo. E sou muito grata a ela por essa aprendizagem vivencial que deu consistência e conteúdo ao meu trabalho. Uma outra pergunta que nós fazemos aos pais: como vocês lidam com influências externas, computador e mídia? Quantas vezes, até nos restaurantes, o tablet está presente, apoiado na garrafinha, diante do bebê enquanto ele come? Quantas crianças não interagem durante a refeição, que é um bom momento educacional, e ficam lá na interação com o jogo eletrônico, perdendo a oportunidade de desenvolver vocabulário, de ouvir a conversa dos adultos, de participar, aprender a perguntar. Quantas vezes, nas técnicas de regressão, eu pergunto a pessoa, a paciente, essa criança que você foi, sabe que tem direito de perguntar? E a maioria não sabe. E criança aprende perguntando. Criança precisa poder perguntar. A fase dos porquês começa no 3º ano de vida. E nós precisamos hoje ter um cuidado com a babá eletrônica, com o excesso de mídia, que traz prejuízos à visão, prejuízos ao desenvolvimento de vocabulário, prejuízos à aprendizagem de estratégias para lidar com situações de vida. Como prejudica? Problemas circulatórios, porque a criança fica muito tempo parada, distúrbios do sono, porque a claridade dos aparelhos eletrônicos comunica ao cérebro que é ficar acordado, então as crianças começam a dormir cada vez mais tarde, todos esses aspectos. E na escola, nós vamos lidar com um outro sentido, que é o lado positivo desses recursos audiovisuais hoje, que nós podemos colocar a interatividade, nós podemos usar esses recursos no sentido de motivar e de otimizar. Por exemplo, um pequeno filme, um curta, um videozinho, alguma coisa que possa trazer um conteúdo que estimule mais as crianças.
Quando nós falamos sobre o atual momento de transformações, nós falamos sobre o trabalho do Fritjof Capra. Capra é um físico que nos sinalizou o que ele chama de um ponto de mutação. Tem uma civilização que está num processo de desconstrução, isso é visível para todos nós. Os velhos modelos caem por terra e novos modelos de atuação ou de convívio social não estão estruturados ainda. E a ideia é como nós podemos servir no caos. Inclusive, um dos artigos que eu publiquei recentemente está no meu blog. Como nós podemos atravessar esse momento em que uma civilização está terminando e outra ainda não está estruturada. Quando nós falamos sobre... Cigarrinho começa depois de uma hora. Quando nós falamos sobre a questão desse momento, tem uma regra muito simples. Permitido é aquilo que é adequado para a criança e para os outros. Proibido, restrito, inadequado é aquilo que é ruim para a criança ou para os outros. Então, isso dá à criança noção de limite e pode ajudar, ao invés da gente trabalhar com critério de obediência, porque não vai funcionar, vamos trabalhar com critérios de consequência. Porque, na verdade, nós não temos receita para esse momento, né? E, finalizando, eu quero deixar aqui algumas definições. O que é cultura? Ato ou efeito de cultivar, o complexo de padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros valores transmitidos coletivamente e típicos de uma sociedade. Civilização, função da família. O que é instrução? Ato ou efeito de instruir ou instruir-se. Saber, erudição, explicação dada para um determinado fim. Função da escola, preparar trabalho. O que é educação? Ato ou efeito de educar o outro. Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. Civilidade, polidez. Função da família e da escola em conjunto. Porque muitas vezes quando se fala em educação, está se pensando na escola e está se esquecendo que a família é a célula fundamental desse processo. Algumas coisas a criança vai sair de casa sabendo, principalmente em termos de valores, em termos de visão de mundo. A escola vai preparar naquele conteúdo que a família não tem condição, às vezes, de transmitir, embora vá complementar. Mas a escola tem uma função complementar. A função essencial de educar é da família, de formar a personalidade. O que é evolução? Movimento progressivo, desenvolvimento gradual. Evoluir, verbo defectivo que só pode ser conjugado nas 3 primeiras pessoas do plural. Quer dizer, também do singular quando eu digo eu evoluo. Você evolui, nós evoluímos. Ação conjunta. Solidariedade, unidiversidade. Então, quando nós falamos sobre o desenvolvimento de uma sociedade, nós estamos falando desse crescimento gradual, desse desenvolvimento gradual. Quando, na verdade, nós estamos tendo um processo de desconstrução. E aí vamos falar sobre equipe transdisciplinar. A família é a célula formacional. A escola é a célula informacional. O templo religioso de qualquer tradição é a célula transformacional. Vamos acolher todas. A sociedade resulta desse trabalho conjunto para o desenvolvimento do ser humano integral. E quando nós falamos isso, nós estamos nos referindo a uma reunião feita pela Unesco em 1986, em que em Veneza se reuniram cientistas, filósofos, artistas e líderes religiosos, questionando
Por que, apesar de todo o avanço tecnológico, não temos qualidade de vida? Nesse estudo, nessa reflexão, eles se reportaram à psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que fala sobre as 4 funções psíquicas: razão, emoção, sensação e intuição. Essas 4 funções psíquicas, essa inclusive é uma das técnicas que eu aplico no consultório, muitas vezes a pessoa está mais para a razão, ou mais para a emoção, ou mais para a sensação, ou mais para a intuição. E o ideal é que a pessoa possa utilizar, tenha em si desenvolvidas as 4 funções psíquicas, que no contexto social criam campos de conhecimento. Entre a razão e a sensação está a ciência, que é a percepção racional do que é percebido através dos 5 sentidos. Entre a razão e a intuição está o campo da filosofia, do questionamento, que é a compreensão racional do que é intuído. Entre a intuição e a emoção, no quadrante inferior, temos a religiosidade, que é a expressão emocional do que é intuído. Entre a emoção e a sensação, nós temos as artes. A arte, de um modo geral, é a expressão sensorial da emoção, seja a poesia, seja a pintura, o que quer que seja. E aí estamos falando sobre educação integral do ser humano. E quantos de nós não tivemos esse tipo de educação que desenvolvesse, que nos ajudasse a utilizar a intuição como inspiração para o desenvolvimento? Eu quero terminar essa live dedicando a vocês um poema que tem tudo a ver com isso que nós falamos hoje, né? Porque se nós não tivermos uma atenção específica ao contexto da escola, da família, da sociedade, dos templos religiosos, das diferentes tradições que podem contribuir com isso, nós não teremos como reconstruir o nosso país. E eu quero finalizar essa live com o poema Honra ao Professor. Apesar de tão desvalorizado, bendito seja o professor que ensina aos seus alunos com amor. Bendito seja o professor que os liberta da dor. Que dor? Todos poderiam perguntar. A dor que a ignorância pode provocar. O que seria de nós sem os professores? Como poderíamos descobrir novas profissões e amores? Como poderíamos comunicar novos pensamentos e sentimentos? Como poderíamos ousar? Ousar a expressão da alma com precisão e calma, deixando as palavras fluírem e os pensamentos seguirem, derramando-se no papel. Como um precioso cinzel que vai talhando ideias transformadoras em substituição às opressoras. Parabéns a você, professor, que ensina com amor. Você é um escultor. Seus alunos são projetos divinos autorrealizáveis, que se desvelam em aulas infindáveis, até que a obra-prima de cada um manifeste absolutamente a preciosa verdade. Entre todos precisa existir igualdade. Vocês encontram esse poema no nosso e-book Poesia no Parque e está também no site da Amazon. Obrigada pela atenção de todos, que essas reflexões possam ser úteis. Se alguém tiver interesse em contato para palestras presenciais aqui em Friburgo, por favor, entre em contato e que essas informações possam ter sido úteis a vocês. Muito obrigada pela atenção e até dia 12, quando estaremos falando, dia 12 é quinta-feira, 12 de abril, quinta-feira, vamos falar sobre adolescência, dentro do projeto Consciência da Vida. Até lá.